Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, na casa de vocês, com a família de vocês, que o amor de Deus permaneça aí com vocês, como tem estado aqui conosco. Nós vamos iniciar agora o nosso culto de forma extraordinária, como tem sido nesse momento de dificuldade, de pandemia, mas cremos que o Senhor continua fazendo a obra dele através desse momento difícil, que não só nós, mas como todo o povo de Deus, todo o Brasil, todo mundo tem passado. Queria convidar os irmãos para que abramos nossa Bíblia agora na Palavra do Senhor, no texto do Êxodo, capítulo 14. Nós leremos aqui o texto do capítulo 14 de Êxodo, a partir do versículo 26 ao versículo número 31. Assim diz a Palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e ao Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando, as águas cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim diz o Senhor, livrou Israel. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Queridos, eu queria destacar com vocês nesse momento dois pontos relevantes. O primeiro é o que inicia ali no versículo 30. O Senhor livrou Israel naquele dia. Nós que amamos o Senhor, precisamos entender que não são os nossos braços, nem a força da nossa caminhada que vai nos livrar dos inimigos. Nós precisamos entender que o Senhor nos livrará. Assim como esse momento de pandemia que a gente está passando, a gente precisa ter a convicção e a certeza de que o Senhor nos livrará desse momento, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, assim como da pandemia também. Um outro ponto que eu quero destacar com vocês é um pouquinho mais à frente, diz assim: o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés. Amados, nós não precisamos sofrer para posteriormente confiar no Senhor. Nós podemos confiar no Senhor antes mesmo de que o mal nos alcance, porque Ele é o Deus de todas as coisas. Se nós não confiarmos neles, o que há de nós? Que Deus abençoe a nossa vida, o nosso culto. Nós, antes de tocarmos o hino de número 14, Deus dos Antigos, eu quero convidar vocês para que possamos orar juntos nesse momento, para que Deus abençoe o nosso encontro. Recline sua cabeça. Pai bendito, Deus amado, Tu és soberano sobre todas as coisas, soberano sobre a criação e soberano sobre as doenças. Pai, nós colocamos em Tuas mãos essa noite, esse momento, o culto que nós estamos prestando a Ti. Carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia para que o Senhor nos conduza nesse momento tão difícil que não só a igreja de Canela, mas como todas as igrejas no mundo têm passado. Pai, porque nós confiamos exatamente na Tua bondade, Senhor, na Tua providência. Confiamos que o Senhor é absoluto em todas as coisas. Então, nos dê um momento de culto, que o Senhor se agrade do que nós vamos fazer aqui, porque é tudo para a honra e glória do Teu nome. Amém. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros, não
Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz, ser nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime assolação, dos tempos maus de um mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, nós confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em teu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Meus irmãos, continuando então nossa ordem litúrgica, quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de número 78. Nós faremos a leitura desse Salmo do versículo 1 até o versículo de número 8. Salmo 78. Peço que os irmãos acompanhem a palavra do Senhor. Salmo didático de Asaf, providência divina na história do seu povo. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Mas observem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Somente até aqui, irmãos. Irmãos, o Salmo 78 é um dos maiores salmos que nós temos, um dos maiores capítulos da Bíblia. E esse início do salmo aqui nos faz refletir sobre aquilo que Deus quer que nós nos lembremos constantemente. Primeiro, da ingratidão do povo. O povo de Deus sempre foi muito ingrato com as coisas boas que Deus tem feito pelo seu povo. Lembrando que mesmo recebendo maná do céu, mesmo recebendo fogo para aquecer suas noites, água jorrada da pedra, o povo ainda reclama, o povo murmura, o povo não se contenta com nada daquilo que Deus dá, sem às vezes nem pedirmos.
Aqui, meus irmãos, o convite também é que nós lembremos os nossos filhos das graças de Deus sobre a vida que nós temos. Que nós possamos reconhecer, meus irmãos, que o Senhor Deus é todo-poderoso sobre toda a criação, sobre todos nós, e que diariamente Ele vem cuidando e vem zelando do seu povo. Meus irmãos, a reflexão nesse momento é de pecado, é de coração sujo, coração pecaminoso, coração humano, coração que todos nós temos. E que graças ao Senhor Deus, a sua misericórdia constante em nossas vidas e a intervenção de Cristo por nós, é que nós podemos ainda estar aqui nesse momento com os irmãos. É que nós podemos, de fato, olhar para o Senhor Deus com profunda tristeza no coração, de sabermos que o nosso coração não merece a misericórdia que Ele nos dá. Meus irmãos, nesse momento de confissão de pecados, nesse momento de reflexão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o que você tem feito, meu irmão, eu te convido a abaixar sua cabeça, a pensar, meu irmão, no que você tem feito, a orar ao Senhor com misericórdia, pedir a Deus de fato que Ele venha a perdoar todos os pecados que nós cometemos, irmãos, pecados aos quais nós muitas vezes não percebemos que o fazemos, mas mesmo assim Deus, de forma misericórdia, tem nos ajudado. Nesse momento de tristeza, de pandemia que o mundo enfrenta, meus irmãos, nós possamos ver a graça de Deus alcançando a cada família, protegendo a cada um, a misericórdia que Ele tem de nós, o Senhor. Nós vamos entoar, irmãos, o hino de número 42, Grande é o Amor de Deus. E antes de entoarmos esse hino, eu quero convidar o irmão que em seu lar, em sua residência, quem está assistindo esse vídeo, feche os seus olhos nesse momento, que possamos fazer uma oração de pedido de perdão a Deus. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, diante de Ti, ó Deus, nos prostramos, ó Pai. Nos prostramos com vergonha, ó Deus, vergonha desse coração pecaminoso, ó Deus, um coração que não é grato pelas coisas do Senhor, um coração que não reconhece, ó Pai, por muitas vezes as bênçãos que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Ó Senhor, nós pedimos misericórdia de Ti sobre nossas vidas, porque por muitas vezes, ó Deus, no café da manhã, ó Pai, no acordar, ó Deus, no almoço, nós não agradecemos, ó Pai, aquilo que o Senhor nos dá. Nós reclamamos, murmuramos, Senhor, e o Senhor mesmo assim continua nos ajudando, ó Deus. Rasga, Senhor, nosso coração, ó Deus, tira de nós, Senhor, todo esse mal que nos cerca, ó Pai. Tira o flagelo, ó Deus, de enxergar para o mundo ainda sem enxergar o mundo, ó Pai, com um olhar, ó Deus, cristão, ó Pai, um olhar de quem vê que as coisas que acontecem cooperam para o nosso bem, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, ó Deus, nos protege, ó Pai, se for de Sua vontade, mas principalmente, ó Deus, nos perdoa, ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Homens e mulheres que por muitas vezes caminham, Senhor, sem acreditar, ó Deus, que a Sua mão poderosa está nos ajudando, ó Deus, e Ele está, Senhor. Que possamos ter a vergonha, ó Deus, de reconhecer o Seu poder sobre nossas vidas, ó Pai. E que possamos encontrar em Cristo, Senhor, a salvação, ó Deus. Encontrar em Cristo, Senhor, a coragem, ó Pai. Encontrar nas obras que Cristo fez e deixou para nós esse mundo, ó Deus, o olhar divino, ó Deus, de quem realmente cuidou do Seu povo, ó Pai. Que possamos, ó Deus, nos espelharmos nesse homem, Senhor, que nos ensinou tanto, ó Deus. Nos perdoa, Pai. Nós te pedimos, nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Demos glória por Seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto
assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Queridos irmãos, dando continuidade a esse culto que a gente está oferecendo ao Senhor, quero convidá-los a abrir o texto na palavra no livro do Gênesis, capítulo 28. Nós leremos os versículos de 10 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, me empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me conceder-te, certamente eu te darei o dízimo. Queridos, o que eu quero destacar com vocês aqui nesse pequeno texto, muito famoso, sobre os anjos subindo e descendo do céu através da escada no sonho de Jacó,
é a palavra pedra. Nesse breve texto a gente fala sobre pedra 3 vezes. E eu e você sabemos que hoje nós temos a pedra angular, aquela pedra que é perfeita e que nós possamos nos sustentar dela. Meu convite para você, meu irmão, é para a gente refletir se essa pedra de verdade é ela que sustenta os nossos lares. Se as nossas casas elas estão sustentadas e amparadas pela pedra perfeita que é Jesus Cristo. Esse é o meu desejo para mim, para você e para a nossa igreja. Eu quero convidá-los agora para que possamos louvar o Senhor através dos hinos e cânticos que vamos colocar agora. Antes disso, eu quero te convidar a reclinar a sua cabeça para que possamos orar e engrandecer o seu nome e agradecê-lo por essa oportunidade. Pai bendito, Deus amado, Criador de todas as coisas, diante da nossa pecaminosidade e miséria, nós entregamos nesse momento a Ti os nossos louvores, Pai. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor os receba, pois é do fundo do nosso coração. Diante de toda a nossa simplicidade, Pai, o nosso desejo é que o Senhor seja o verdadeiro sustento, a verdadeira estrutura que ampara os nossos lares, Pai. Que essa pedra angular perfeita que sustentou Jacó, onde ele ancorou a sua cabeça para descansar, ela possa nos suportar também nos dias de hoje, Pai. Que o Senhor continue tendo misericórdia do Teu povo, derramando graça abundante no nosso meio, Pai. Nós te louvamos, receba, ó Deus, com alegria os nossos louvores, em nome de Jesus. Amém. perdão, dá-me um novo coração.
o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tu
sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Que os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que vai se cumprir tua palavra, Senhor. Queridos irmãos, mais uma vez nós estamos reunidos para ouvir a palavra de Deus, para de alguma forma o Senhor nos edificar e nos abençoar pela exposição da palavra. Então eu peço que você abra sua Bíblia em Josué capítulo 4. Livro de Josué capítulo 4. Esse capítulo será o tema da mensagem de hoje. Lembre-se que nós temos feito exposições sequenciais em Josué. Semana passada nós vimos o capítulo 3 e agora então nós veremos o capítulo 4, dando sequência à exposição que temos feito. Josué capítulo 4. Eu falei a leitura de todo o capítulo. Você aí na sua casa ou onde estiver assistindo esse vídeo, se puder também pegue sua Bíblia e leia junto comigo. Diz assim: Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras do meio do Jordão, no lugar em que, parados, pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje.
porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados, na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriente de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós temos a Tua palavra aberta em nossa frente e carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreendê-la, para que ela seja semeada em nosso coração e frutifique, cresça, e possamos então ter uma fé que traz frutos. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Dando continuidade, então, meus queridos irmãos, à exposição que temos feito em Josué, agora nós chegamos ao capítulo 4. Nós vimos na mensagem da semana passada e no capítulo 3 que Deus ele iria continuar abençoando o povo, fazendo com que Josué fosse reconhecido assim como Moisés. Deus então leva a arca à frente para que todo o povo possa ir junto à arca ou ir seguindo a arca, para mostrar que era Deus que abria o caminho, era Ele que estava guiando o povo, e todo o povo então passou a pé enxuto pelo Jordão. E aí você olha o capítulo 4 e percebe que parece que ele relata a mesma coisa do que foi falado no capítulo 3. E de fato, uma das grandes características das narrativas bíblicas, principalmente aquelas encontradas no Antigo Testamento, é que elas repetem temas, às vezes pegando algumas coisas e expandindo o que foi dito ali atrás. O autor bíblico, ele não tem a preocupação de fazer um relato essencialmente cronológico, em que ele relata uma coisa, depois a outra, depois a outra. Muitas vezes nós temos um relato geral, abrangente, e daqui a pouco o autor bíblico pega algum aspecto daquele relato e relata de forma mais pormenorizada, relata de maneira, dando alguns detalhes, para que eu e você tenhamos então detalhes que não foram trabalhados ali atrás. E é exatamente isso que está acontecendo aqui em Josué 4. Você vai perceber que Josué está ainda relatando como eles passaram no Jordão. Só que, quando ele faz isso, ele quer enfatizar algumas coisas que o capítulo 4 vai fazer, que o capítulo 3 não fez. Então, do capítulo 4, de 1 ao 7, ele resume o que vai falar do 8 até o 24. É um outro tipo de repetição. Então ele começa: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar. Então, você percebe que Josué relata que enquanto eles estavam fazendo essa travessia, Deus falou com ele vai deixar isso mais claro um pouco na frente.
Deus ordenou que 12 pedras fossem tiradas do meio do Jordão para que pudessem ser reservadas e levadas até o acampamento. E era para que Josué escolhesse então um homem de cada tribo para que pudesse pegar uma pedra e levasse para que eles fizessem um monumento, para que eles fizessem depois um memorial. Então aqui o Senhor, meus irmãos, está ainda mostrando que Ele rege o seu povo. E Ele quer, de alguma forma, deixar muito claro que todo o povo, em uma unidade, foi preservado por Ele. Ou seja, Ele está relatando que Ele está cumprindo a sua promessa de maneira muito específica. Quando Ele disse que todo o povo seria preservado, Ele não preservou só algumas tribos ou algumas famílias e outras ficaram de fora. Não. Todo o povo de Deus foi preservado. Todo o povo de Deus foi representado através desses homens de cada tribo e cada pedra que foi pega e levada até o acampamento. Isso já nos dá uma grande lição aqui, irmãos. Nós temos a certeza que todo o povo de Deus é sempre preservado por Ele. Pode ser que, obviamente, nós nos sintamos atingidos pela realidade. Pode ser que, ainda mais num caso como o que temos vivido agora, de pandemia, de doença, de dificuldade financeira, de problemas de não enxergar, às vezes, saída, pode ser que eu e você nos sintamos atingidos. Pode ser que eu e você sintamos que até mesmo não tem futuro para nós. Mas uma coisa que Deus sempre deixa muito claro na Escritura é que todo aquele que faz parte do povo dele sempre recebe o seu cuidado, sempre recebe o seu livramento, sempre recebe o seu amor. Mesmo que esse amor, esse cuidado e esse carinho sejam revelados em circunstâncias adversas. Nós precisamos aprender a olhar para a nossa realidade e ter a convicção que Deus está cuidando de todo o seu povo. Ele não está cuidando só daqueles que se prepararam para essa pandemia. Ele não está cuidando só daqueles que parecem que têm mais recursos para passar por esse momento. Não, Ele está cuidando de todo o seu povo. E se você e eu fazemos parte desse povo, você e eu precisamos ter a certeza que Ele cuidará de nós. Ele fará isso. Mesmo que, embora nós possamos nos sentir atingidos. Ainda assim, Deus ensina, eu estou cuidando de todo o povo. E essa representatividade das 12 pedras demonstra o fato de que todas as tribos foram preservadas. Então ele continua. Chamou 4. Pois Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão. E cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Então você percebe que continuamente Josué é esse líder que não espera para obedecer. Deus fala com ele, ele obedece. Deus diz o que deseja, Deus dá a ordem e ele vai e faz. Todos os textos mostram de forma muito clara isso. E ele pega e ordena e também demonstra o propósito, o significado daquilo que ele estava fazendo. 6. Para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Aqui nós vemos o cuidado que Deus tem não só de preservar o seu povo, mas de preservar a memória do seu povo. Uma coisa curiosa, uma coisa interessante. Deus não só preserva o seu povo, Ele faz questão que a nossa memória seja preservada de que Ele nos preservou. E que nós façamos conhecidos a preservação que Ele tem conosco. Que nós digamos para os nossos filhos, que as futuras gerações conheçam o nosso Deus pelos meios pelos quais Ele nos preservou.
Quando nós passamos pelas tribulações, quando nós passamos pelas dificuldades, nós podemos olhar para trás e olhar para os nossos filhos e não dizer que fomos nós que tivemos inteligência, nós é que tomamos aquela atitude correta, é porque nós é que estávamos preparados, é porque você sabe, filho, que o papai ele é muito bom. Não é isso que Deus nos ensina. Ele nos ensina a olhar para trás e nossa memória preservada, olhar para as coisas que Deus fez por nós. Deus então pede para que Israel possa ter um memorial, para que esse memorial sirva de conforto, consolo para o futuro. Para que quando aquelas crianças que estavam passando pelo Jordão, eles olhassem para aquelas pedras ali em Gilgal, que foi onde ficou as pedras, eles pudessem olhar para aquelas pedras e lembrar do que Deus havia feito. E ter a certeza que naquele momento Deus estaria cuidando deles. Que ainda naquele momento era o mesmo Deus de Moisés, que foi o Deus de Josué, que seria o Deus das próximas gerações. Era o mesmo Deus preservando o seu povo. E mais uma vez, pela graça de Deus, nós vemos a obediência desse povo. 8. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Você percebe que esses 12 homens representam as 12 tribos, e quando eles fazem isso, eles fazem no lugar dessas 12 tribos que passaram a pé. Esses 12 homens então dizem, olha, todas as tribos, é como se nós estivéssemos carregando essas pedras. Mas não só todas as tribos, o próprio Josué. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a Arca da Aliança, e ali estão até o dia de hoje. Não é que Josué pôs 12 no meio do Jordão e tinha mais 12 lá em Gilgal. Não, o texto quer dizer exatamente o oposto, que Josué também estava representado quando ele retira essas pedras e leva para Gilgal. Ou seja, o que o texto quer nos dar? A completude. Ele quer dizer que não foram só aqueles 12 homens que carregaram as pedras. Eles carregaram em nome do povo, em lugar do povo. E é como se o próprio Josué também tivesse carregado aquelas pedras. Por quê? Porque, como nós estamos tentando dizer, a preservação que Deus faz do seu povo é sempre completa. Ele não se esquece de nenhum dos seus filhos. Ele não abandona nenhum deles. Pode ser que num momento como esse que nós temos vivido, eu e você nos sintamos até meio abandonados, provavelmente, solitários. Pode ser que eu e você não nos sintamos mais queridos por falta do calor humano, por falta de nós estarmos juntos corriqueiramente como estávamos antes. Mas uma coisa que precisa estar muito clara em nossa mente é que Deus sempre está com cada um dos seus filhos. Ele sempre se faz presente com cada um deles, onde quer que nós estejamos, em qual circunstância nós nos encontremos. Deus se faz presente com todos os seus filhos. E essa representatividade é interessante. Ele está dizendo, 12 homens levaram, é como se todo o povo tivesse levado, é como se o próprio Josué tivesse levado. O que isso significa? Significa que Deus está cuidando de todo o seu povo de maneira particular, de maneira bem próxima. Ele não cuida do seu povo como se fosse simplesmente um cuidado geral, e você, porque está lá no meio, está sendo cuidado também, mas como se Deus não te conhecesse. Muito pelo contrário, Deus nos conhece intimamente e cuida de cada um de nós da maneira que a sua soberania e a sua sabedoria desejam fazer. E Ele fará isso, mas fará isso de forma específica com cada um de nós. E o texto termina dizendo, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, aqui se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Novamente, aqui o texto dizendo, olha, o que Deus havia prometido para Moisés, Ele cumpre em Josué. E aquele povo recebe a graça de poder ter essa promessa sendo cumprida na sua geração, em suas vidas. 11. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo.
Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Olha que coisa interessante. Quando Josué reconta como foi a passagem, não era um bando de povo passando, correndo, olhando um muro de água ao seu lado, admirado, provavelmente até com medo. Não, ele passou em atitude de guerra. Passou primeiro 40.000 homens armados. Isso nos demonstra, meus queridos irmãos, que mesmo em meio às maravilhas que Deus realiza durante todo o trajeto da história do seu povo, mesmo em meio a essas maravilhas, nós precisamos andar como soldados de Cristo. Nós não podemos baixar nossa guarda. Obviamente que aqui havia todo um ritual que estava sendo feito para confirmar que Josué era o grande líder sobre o povo. Ele era um líder militar, ele era um líder que cuidava do povo, e então passar primeiro o exército tinha sido a ordem que Moisés havia dado. Porque lembre-se, quando nós falamos um pouquinho de Josué capítulo 1, a partir do versículo 10, nós falamos dessa aliança que os irmãos fizeram, das 2,5 tribos que ficaram para antes do Jordão, mas que aqueles homens valentes iam guerrear junto com todo o povo e voltariam em segurança depois, que todo o povo tivesse conquistado a terra. Então são esses homens que passam primeiro, mas eles passam como um exército. Assim, meu querido irmão, eu e você, quando nós olhamos o cuidado que Deus tem com o seu povo, e lembre-se, olha que emblemático, nós temos a arca parada com os sacerdotes, a água do lado parada e um exército andando em marcha. É como se Deus estivesse protegendo o seu povo, mas dizendo: eu e você vamos precisar guerrear. Eu e você temos que estar prontos para uma batalha, porque Jericó, que está ali na frente, vai demandar de nós fé nas promessas que Deus fez, mas vai demandar de nós também compromisso com fazer a vontade de Deus, com guerrear. E é assim que funciona conosco também hoje, irmãos. Quando Deus cuida do seu povo, Ele providencia tudo para que seu povo possa lutar as verdadeiras batalhas da vida. Ele providencia tudo, Ele de alguma forma dirige seu povo, protege seu povo, para que seu povo se concentre em fazer exatamente a sua vontade. E como não são aqueles, meus queridos irmãos, que, dizendo-se cristãos, parecem não estar prontos para uma batalha? Parecem aquelas pessoas que estão andando num campo minado como se estivessem passeando numa praça. E está cheio de perigos, existem inimigos que querem nos destruir e nos derrotar, e eu e você não estamos atentos a esse campo de batalha. Eu e você precisamos compreender que no mundo em que vivemos num campo de batalha. Mesmo que Deus cuide e nos proteja, Ele exige que nós estejamos atentos. As verdadeiras batalhas da nossa vida, como nós sabemos pela Escritura, não são contra carne e sangue, mas são contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus nós temos que batalhar contra o nosso pecado, contra a ansiedade que pode corroer nosso coração nesse momento. Batalhar contra qualquer pecado que nos assole, contra a incredulidade, de achar que Deus não está cuidando de nós no meio de tanta pandemia, de tanta coisa que está acontecendo. E lutar, irmãos, e lutar. O cristão é aquele que, como diz o Senhor Jesus Cristo, ele é simples como a pomba, mas ele é sagaz como a serpente. O que isso significa? Que nós não vivemos nesse mundo como se ele fosse um grande parque de diversões. Nós vivemos nesse mundo como um campo de batalha. E o campo de batalha da fé é o campo de batalha do cristão. Ele não sai ali fora com armas literais para atirar em pessoas. Ele não faz isso. Não. A batalha da fé é quando ele acorda de manhã e ele lê o noticiário, ele ouve o que está sendo dito e ele desacredita que nós possamos ter um futuro no nosso país. A batalha da fé é aquela que, quando nós olhamos para o nosso saldo bancário, nós não sabemos como vamos comprar o pão
de amanhã. A batalha da fé é aquela que nós vemos o mercado de trabalho corroendo e nós tememos pela nossa vida e pela nossa família. Mas nós precisamos lembrar que estamos passando a pé seco num muro de água e a presença do Senhor está conosco. Olha como ganha significado o texto. Olha como ele expande para a nossa vida, demonstrando que em meio a tudo que acontece, Deus está com o seu povo, preservando, protegendo, mas Ele exige que nós estejamos preparados para uma batalha. E Israel entendeu isso aqui. Israel conseguiu compreender isso aqui. Ele confia em Deus, ele entende da soberania de Deus, mas ele também está preparado para encontrar inimigos ali na frente. Assim nós também precisamos, irmãos. Precisamos estar preparados para encontrar inimigos ali na frente. O fato de Deus proteger e cuidar do seu povo não nos dá direito de baixar nossas armas e andarmos num campo de batalha como se fosse uma praça ou um parque de diversões. Essa vida com certeza não é. Haverá um momento para isso, nós esperamos. No futuro haverá um momento para isso. Mas por enquanto é batalha. Por enquanto é guerra. E por meio dessa imagem, Deus dá crédito. Ele tinha prometido que engrandeceria Josué. Ele dá crédito a Josué. É isso que ele faz. 14. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Olha só que coisa! Lembre-se que nós mencionamos que Josué é aquele líder que recebe a promessa de Deus, que seria engrandecido, e ele manda o povo confiar em Deus. Ele não pega essa promessa para dizer para o povo, olha, eu vou ser engrandecido. Ele não faz isso. Ele pega essa promessa e diz, irmãos, confiemos em Deus. Aqui é o momento de Deus confirmar essa promessa na vida dele. Porque quando as pessoas olhavam para Josué, elas tinham segurança. Elas tinham tranquilidade de saber que tudo estava sendo feito segundo a vontade de Deus. E assim precisa ser na nossa vida, irmãos. No meio da batalha, no meio do livramento, no meio da proteção de Deus, nós precisamos ser essas pessoas que as pessoas olham para nós e veem que nós temos segurança de estar fazendo a vontade de Deus. Essa é a nossa oração. Nós desejamos isso. E é isso que nós clamamos a que Deus faça por nós. Disse, pois, o Senhor a Josué, 15:16, dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam no Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo, subi no Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Mais uma vez, Josué é aquele que obedece sem pestanejar. Deus disse, manda que eles subam. Josué, na hora, subam, venham. Podem sair daí, aqueles sacerdotes com a arca que estavam ali. Quando a arca chega na borda, o Jordão volta a correr normalmente. Deus faz esse milagre. Como nós mencionamos na semana passada, aquele lugar seria impossível de passar se não fosse dessa forma. E nós vemos Deus fazendo isso, cuidando e livrando o seu povo e fazendo maravilhas no meio dele. 19. Subiu, pois, o Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriente de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam essas pedras? Farei saber aos vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, a qual secou perante nós, até que passamos. Então agora nós vemos o fechamento desse momento de entrada na Terra Prometida, né? Deus homologando a liderança de Josué, dizendo que era o mesmo Deus que estava com Moisés, está com Josué, e agora então nós vemos ele pedindo, ordenando que haja esse memorial no meio do povo. E esse memorial é claramente para que a memória do povo fosse preservada de que Deus está cuidando deles. Deus cuidou das gerações passadas e Ele cuidará das gerações futuras. Mas com um propósito muito específico. 24.
para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. As maravilhas que Deus realiza, em primeiro lugar, é para que toda a terra o conheça, para que todos os lugares saibam quem Ele é e o que Ele faz, mas para que nós que somos seus filhos o temamos, creiamos ainda mais naquilo que Ele fez. Queridos irmãos, eu creio que quando Deus pede para que nós levantemos um memorial, tem algumas razões, como nós vimos, mas tem outras que talvez não estejam tão explícitas nesse texto, mas elas são claras. Deus pede para que nós lembremos, porque normalmente nós esquecemos. Deus pede para que nós lembremos, porque normalmente nós esquecemos. Eu tenho quase convicção, meus queridos irmãos, de que às vezes as batalhas da vida nos fazem esquecer que há um Deus nos protegendo, nos livrando e cuidando de cada um de nós de forma particular. Ele faz isso com todo o seu povo em todos os lugares, mas Ele também trata cada um de maneira particular. Pode ser que nesses momentos você tenha se esquecido. Pode ser que momentos atrás você tenha se esquecido. E talvez essas circunstâncias que Deus tem levantado seja para que você lembre. Lembre quem é Deus. Lembre que você precisa confiar somente em Deus. Lembre para que você tema somente ao Senhor. E para que, fazendo isso, toda a terra possa glorificar. Deus nos dá circunstâncias sempre para que nós possamos temê-lo. Mas provavelmente é mais fácil de fazer quando nós acabamos de ver o mar aberto em nossa frente e temos 12 pedras para nos lembrar. Talvez, e nós veremos isso em Juízes, por exemplo. Lá na frente o povo se esqueceu dessas coisas. Provavelmente essas pedras não mais relembravam ninguém do que havia conhecido, do que havia acontecido. E por causa disso, eles não temeram ao Senhor. Deus pede para que nós nos lembremos dele porque nós nos esquecemos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, meus irmãos, é que Deus ordena que nós lembremos das coisas que Ele faz, porque tudo que Ele faz tem um propósito para que nós creiamos nele. O Evangelho de João, por exemplo, diz que Jesus Cristo realizou todas as coisas e muito mais do que está escrito naquele livro, para que nós creiamos que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor de toda a existência e que, mais do que qualquer outro, Ele nos livrou de todos os nossos inimigos, de todos os nossos perigos e cuida de nós a todo momento, em cada dia. Eu e você precisamos nos lembrar que temos um bom pastor. E o bom pastor deu a sua vida pelas ovelhas. E o bom pastor continuamente cuida das suas ovelhas. Ele é aquele que vai buscar a ovelha perdida. Ele é aquele que leva para as águas de descanso. Ele é aquele que leva para os pastos verdejantes. Ele é aquele que acompanha no vale da sombra da morte. Por isso nós não temeremos. Todos os atos grandiosos do Senhor são para que nós nos lembremos que Ele é um Deus que cuida do seu povo. Ele cuida tanto de forma geral, quanto de maneira pormenorizada, particular. Que você e eu sempre saibamos que Deus tem cuidado de nós. Sempre lembremos que Deus tem cuidado do seu povo. E por causa disso, possamos temê-lo ainda mais. Assim, toda a terra saberá quem é o nosso Deus. Toda a terra olhará para nós e perguntará: como eles têm confiança num momento como esse? Como eles têm tranquilidade num momento como esse? Como eles têm segurança num momento como esse? Claro, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que nos faz lembrar quem o Senhor é e também nos faz lembrar que precisamos temer-te a cada dia. Tem misericórdia do Teu povo, ó Pai. Nós
temos a certeza que o Senhor tem cuidado de cada um aqui, de cada um que faz parte do seu povo. Nós temos certeza do teu cuidado, do teu carinho, do teu amor. Mas também nós não podemos nos esquecer que estamos num campo de batalha. Ajuda-nos a lembrar, ó Pai, dos teus grandiosos e poderosos feitos. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor cuida de cada um, mesmo em meio aos problemas e dificuldades da vida. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Recebam a bênção. Que o soberano Pai que nos elegeu, e seu amado Filho que nos resgatou, e o Santo Espírito que nos regenerou, estejam conosco para a glória do seu nome, a expansão do seu reino e a edificação da sua igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.